Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sua Visão no Exterior, o podcast da Samérica Trade que veio para desmistificar um pouco o mundo do comércio exterior. Eu sou o Luiz Paulo, seu apresentador, estou aqui com Rafael Esteves. E hoje a gente tem a honra de trazer o nosso primeiro convidado aqui, o professor Roberto Carvalho Júnior, mestre em energia pela Universidade Federal do ABC, doutorando em energia pela mesma, é professor universitário no Centro Universitário Santo André, leciona gestão financeira, negócios internacionais e mais um monte de outras coisas. E eu tive que ler aqui porque é muito grande, mas professor, muito obrigado pela presença e se apresente melhor aí, além desse resumo que eu fiz. Luiz, muito obrigado, agradeço realmente a Samérica, ao Rafael e a você pelo convite. Me sinto honrado em fazer parte desse podcast. Você foi muito gentil, né? Você já fez uma bela introdução aí, que eu queria só destacar aí também. Tive uma experiência de 15 anos, grandes multinacionais, na área de negócios internacionais e finanças, e atualmente eu estou me realizando como profissional, sendo um professor, né, com o objetivo de principalmente compartilhar um pouco da minha experiência, né, nesses 15 anos, compartilhar com o máximo possível de pessoas, né? Meu objetivo realmente é ajudar as pequenas e médias empresas brasileiras a conquistarem um espaço, né, no mercado internacional aí. E a porta de entrada que eu vi como uma possibilidade foi realmente via a área acadêmica, né? Me dediquei bastante aí a isso, justamente para poder compartilhar isso e formar de alguma forma, ajudar a formar os profissionais aí das nossas empresas no brasileiro. Sim, então, é só isso que eu queria agregar aí. O professor Roberto também é meu professor na universidade, que ele também dá aula na USCS, né? Verdade. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Onde o senhor também foi formado, né? Você também se formou em comércio exterior lá, né, Roberto? Sim, sou formado em comércio exterior pela USCS. Antiga IMES, né? Instituto Municipal de Ensino Superior, agora USCS. É uma honra para mim voltar, né, agora à universidade como professor. Bom, já estou percebendo aqui que o nosso papo vai ser bem produtivo e, óbvio, trouxemos o professor Roberto aqui, que a especialidade dele é finanças, então a gente vai justamente falar um pouco sobre esse planejamento financeiro para as empresas que, de certa forma, dependem do comércio exterior. Então, logo depois da vinheta, já vamos falar sobre. Bom, professor Roberto, Rafael, vocês que são os especialistas da área aqui, para começar aquela pergunta já mais simples, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, temos visto nas estatísticas que muitas empresas já fecharam as portas, não estão conseguindo se equilibrar, e eu queria, principalmente do professor Roberto, quão importante é o planejamento financeiro para que não só essa crise que a gente está vivendo agora, mas qualquer outra que venha no futuro impacte menos o negócio. Você tocou num ponto importante agora, né? O planejamento financeiro, ele é uma ferramenta, excelente ferramenta. O planejamento no geral é muito importante, o planejamento financeiro, nestes momentos de crise ainda mais. Nesse momento, em qualquer momento é importante ter uma reserva de emergência. Isso, eu também sou palestrante e educador financeiro, tá? Então, em finanças pessoais, a gente fala muito isso, de ter uma reserva de emergência para a pessoa saber que ela, por exemplo, na realidade de uma pessoa, né, que é funcionária de uma empresa e tem uma fonte de renda apenas, é extremamente importante ela ter essa reserva financeira porque ela só tem aquela fonte de renda, eventualmente a empresa pode dispensá-la, então ela precisa realmente de uma reserva, porque estatisticamente se tem que as pessoas demoram em torno de 6 meses e tal, né? Isso, claro, isso no momento antes da pandemia. De normalidade, né? Exatamente, exatamente, Rafael, bem colocado aí. Então, você precisa ter uma reserva de pelo menos 6 meses. Sim. Agora, quando se trata de uma empresa, esta reserva, você ter ali caixa para que você aguentar realmente uma queda nas vendas e, eventualmente, como aconteceu aí, uma situação realmente, essa situação é realmente atípica, extremamente atípica, né? Nós estamos vivendo um momento que qualquer planejamento
qualquer cenário que eu gosto de trabalhar com cenários, né? O Rafael já viu eu mostrando alguns exemplos lá, que eu sempre busco trazer para as aulas exatamente uma experiência prática, né? Então, você trabalha com cenário otimista, um cenário mais tendencial, né? Se as coisas continuarem assim, como planejado, e um cenário realmente pessimista, né? Existe até aqueles que chamam de stress test, são realmente um teste de estresse que você coloca lá o cenário pior, catastrófico e tudo mais. Eu acredito que muitas empresas nem devem ter tido uma situação tão, um cenário tão catastrófico assim como nós estamos vivendo para alguns setores da economia. E, professor, agora uma dúvida minha aqui mesmo. Claro, é uma situação totalmente sui generis, sem precedentes nem nada, mas o professor vê que talvez algumas empresas subestimaram um pouco a pancada, acompanhando os noticiários e outras fontes. Eu vejo duas vertentes. Uma que fala que realmente não tem quem consiga sobreviver a isso, é uma crise muito forte e tudo mais, e tem uma outra vertente que fala que muitas empresas estão usando de desculpa, que essa pandemia só veio para expor deficiências na estrutura financeira já existente. O que o senhor pensa dessas duas vertentes de pensamento? A realidade de cada empresa realmente é uma, né? É claro que uma empresa mais enxuta, mais bem preparada e que tinha, por exemplo, uma reserva, eu vou contar um exemplo aqui, é um case, né, na área de finanças e na área de negócios, que era uma empresa que um dia foi pequena, né? Não sei se eu posso falar nome de empresas aqui. Pode, não tem problema. É notório isso, né? O Bill Gates, ele foi o fundador da Microsoft e, por incrível que pareça, a Microsoft, uma das maiores empresas do mundo hoje, eles começaram pequeno, né? Então, o Bill Gates, quando ele iniciou a sua empresa, ele tinha uma meta muito específica, muito clara, que era ter 12 meses de reserva de caixa para pagar a folha de pagamento dos funcionários, ou seja, ele queria ter em caixa o suficiente para pagar 12 meses de salários dos seus funcionários. Tá? Sem depender do fluxo de caixa ali diário. Sem depender exatamente das vendas e tudo mais. Aí é que está a jogada. Ele tinha 12 meses de reserva, ele pagaria os funcionários dele, considerando um cenário de que não entraria caixa nenhum, né? Não entraria caixa algum, melhor dizendo. Durante 12 meses, certo? E por que ele priorizou folha de pagamento? Ele já tinha imaginado a importância que era as pessoas, né, os seus funcionários. Então, nessa crise, a gente está vendo muito isso, né, que as empresas são feitas por pessoas e para as pessoas, né? E quando realmente você tem lá, por mais tecnológica que seja a empresa, por mais avançada, ela precisa de pessoas, né? Então, enfim, neste caso específico, né, falando da Microsoft, ou qualquer empresa que tivesse nessa situação. Imagine uma empresa de softwares onde que ela pode escolher o cliente, a proposta de vendas e de compras, né, no caso, e ele consegue elencar e realmente focar naquilo que ele pode mais agregar valor, né? E ele escolheu acertadamente produtos que eram escaláveis, né? Você poderia escalar a venda, né? E se vê muito isso com as startups, né? Atualmente, que as startups mais bem conceituadas, as que se dão melhor, são aquelas que têm uma escalabilidade, né? Ela consegue escalar realmente as vendas, né? Não dependendo só de um ativo, né? De um ativo e tudo mais, enfim, de um mercado, melhor dizendo, né? Não dependendo apenas de um mercado, né? Então você consegue realmente ter mais alternativas, né? E você escala em nível local, né? Nacional e até internacional. E a tecnologia permite isso, em alguns casos, claro. Então, o que eu acredito que uma empresa ela
ela tem que ter um planejamento. Justamente porque você tendo um planejamento, você sabendo as suas vantagens competitivas e o que você faz de melhor, você consegue, sabendo a sua estrutura de custos, né, e tudo mais, como, por exemplo, o caso da Microsoft, lá no começo, né, da empresa, ele sabia que o maior gargalo dele era realmente encontrar pessoas, né, treiná-las e capacitá-las para fazer, né, realmente os softwares, os produtos. E aí, ele viu que esse era o maior diferencial dele, né, o treinamento das pessoas e tudo mais. E uma vez que você tem um funcionário lá, se você não pagar o salário, ou atrasar, ou qualquer coisa do tipo, você acaba tendo um descrédito, né? Então ele foi muito inteligente nesse sentido. Né? Esse exemplo que o professor Roberto deu, eu lembrei agora. Não coloquei na pauta porque eu realmente lembrei agora e acho pertinente, porque eu trabalho com marketing, né? E um dos nossos clientes, quando começou a pandemia, ele tinha informado pra gente que ia fazer algumas estratégias para tentar aumentar a receita e tudo, porque dentro do planejamento financeiro dele, ele aguentaria só até o final de maio, né? No mês de junho, caso não houvesse nenhum boom de receita e tudo mais, e porque ele tinha feito investimento, enfim, algumas coisas que atrapalharam, mas ele tinha um planejamento, não deixava de ter. E ele sabia que aguentaria firme e forte até o final de maio, e chegamos no final de maio, o comércio não reabriu, e ele realmente falou, gente, como eu tinha antecipado, não aconteceu, vou ter que, né, pausar minha operação, enfim. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, até para você desistir, digamos assim, entre aspas, né, para você fechar, você tem que ter um planejamento. Exatamente. É isso aí. Também é caro, né, fechar uma empresa, principalmente aqui no Brasil, tem uns custos muito elevados, né. E, professor, você falou em uma coisa importante, claro, ter planejamento financeiro, ter um caixa ali, mas eu acho que muitas empresas, principalmente pequenas, que estão, sei lá, no seu terceiro ano, primeiro, segundo, terceiro ano de mercado, têm dificuldade nessa manutenção desse caixa extra, digamos assim, desse colchão, né, para eventuais crises. Como que seria uma eventual saída, um começo para que essas empresas consigam entrar nesse planejamento financeiro e ter sucesso nas suas atividades, né? Como que seria um início para isso? Tem uma premissa básica econômica que você precisa investir em algo que realmente dê um retorno maior do que o valor investido, né? E essa é uma premissa básica que é usada por finanças. Se você realmente está investindo em um projeto, não deu certo, mas, poxa, eu gosto, eu queria manter, não deu certo no sentido financeiro, né, falando assim. Sim, deu retorno. Se você não tinha nenhum planejamento de quanto que seria, né, o seu retorno, aí realmente você não vai conseguir, fica realmente difícil, mas seguindo a premissa de que você vai avaliar um projeto, né, você vai investir, né, e as empresas cada vez mais, né, é importante, as empresas estão trabalhando muito por projeto, que a gente sabe que as empresas, para continuarem vivas, precisam crescer, então é uma premissa básica aí, que realmente é preciso crescer. O crescimento, a velocidade e a intensidade, claro que depende de outras situações, eu acredito que é melhor um crescimento constante, um baixo crescimento, mas constante, né, sem altos e baixos, para não ter problema, mas é uma questão meio que de senso comum de que as empresas precisam crescer para continuarem vivas. E você precisa realmente, cada vez mais, com a demanda dos clientes aumentando, eu até costumo brincar nas minhas aulas, né, com a minha turma. A turma atualmente, hoje, são jovens, né, minhas turmas são feitas, a maioria por jovens, que são pouco exigentes, pagam qualquer preço, não pesquisam nada. E essa não, claro que não é, né, eu faço essa brincadeira, né, uma provocação, mas normalmente os clientes atualmente são extremamente exigentes, conseguem na palma da mão, literalmente, com o celular, pesquisar preços, pesquisar as vantagens que um produto ou um serviço tem. Então isso gera um desafio ainda maior para as empresas, de buscar agregar valor, não só custo, né? Realmente o cliente precisa entender que aquele valor, né, que aquele produto ou aquele serviço tem valor. Né? É o valor agregado ali, né, no serviço, por exemplo, que a gente
presta. Exato. Uma coisa que eu vejo também interessante, que hoje tem esse lado que realmente é difícil, mas existe cada vez mais essa percepção. O cliente, ele percebe o valor. Eu costumo fazer um paralelo e trago um pouco da minha experiência. Não sou tão velho assim, né? Mas eu vivi a época da hiperinflação, em que as empresas simplesmente elas precisavam produzir. Quanto mais elas produzissem, melhor, né? Ela não se preocupava muito em agregar valor e tudo mais. É lógico que a economia era muito em itens mais básicos, de necessidades mais básicas mesmo, mas de qualquer forma, o que se produzia praticamente se vendia. Só que isso, naquela época, principalmente, o Brasil se enfrentava uma situação bastante complexa, né? Você não tinha margem para consumir coisas supérfluas. Você não tinha aquele negócio de visão de valor, efetivamente. Era custo. Era basicamente o custo, né? E hoje você tem essa vantagem. As pessoas, elas conseguem, por exemplo, pagar um pouco mais caro para ir num lugar que ela se sente melhor. Para um entretenimento, por exemplo, ou qualquer coisa que seja. Existe uma educação financeira um pouco maior para entender, né, esse conceito, que é abstrato, o conceito de valor, né? Uhum. Eu digo, educação financeira não é nem nesse sentido. Eu quero dizer que realmente é a percepção do cliente mesmo, né? É mais cultural, claro. Eu acho, por exemplo, hoje eu sinto que os jovens, eles dão muito mais valor em uma experiência do que um bem. Eu não sei se você consegue visualizar isso. Um jovem da minha época, né, quando eu tinha lá 20 anos, até um pouco antes, o objetivo era ter um carro, depois ter um carro melhor e assim por diante, né? Sim. Hoje eu vejo que alguns jovens não fazem questão alguma de ter carro, pelo contrário, às vezes até preferem, de repente, usar um Uber, né? Menos custo, exato. você não paga o PVA. Exato. Mas, por exemplo, eles querem uma experiência de estar em algum lugar, ou estar em um evento, estar com alguém, né? Então paga mais numa festa, por exemplo, ou numa balada, ou eventualmente por alguma experiência que na minha época não tinha tanto esse valor. Né? Sim. É um choque cultural, realmente, né? Acho que é uma mudança. Acho que também, talvez por conta... A economia explica muita coisa na sociedade, né? Talvez também porque esses jovens, os millennials, assim, nunca enfrentaram uma sociedade com dificuldade econômica severa, que era do Brasil do fim dos anos 70 para até o início dos anos 90. Ali. A década de 80, especialmente, foi bem complexa. Sim, eu nunca senti na pele uma crise, tipo, chegar num dia no mercado e tá o leite a R$2 e no outro tá 25. Então, eu acho que o valor para as pessoas que nasceram um pouco antes era algo mais físico, né? Que você sentia e você era dono daquilo. Aí agora, como as coisas estão mais estáveis, a pessoa sabe que tem condição no futuro de ter aquele bem, talvez, algo nesse gênero. E possa aproveitar outras coisas antes do que ter aquelas coisas mais físicas, mais materiais, né? A questão da experiência que o professor Roberto mencionou, é bem essa linha. Agora, é bom que a gente entrou nessa questão de valor, porque uma outra dúvida que eu tenho aqui é se, principalmente nesse momento de crise, e aí a gente já começa a entrar um pouco também no comércio exterior, mas é que eu acho que o papo aqui ele vale para todas as empresas, independente se é comércio exterior ou não, porque a minha dúvida é a seguinte: se nesse momento de crise vale a pena o empresário, o empreendedor, abdicar um pouco do lucro para sobreviver. E aí eu digo, não é nem fazer preço de custo, mas como a gente falou de valor agregado, se realmente vale a pena, se é uma estratégia, e aí eu queria ouvir do professor, se é válida você abdicar um pouco do lucro para se manter vivo aí. O que eu costumo dizer, uma vez eu fiz uma consultoria para uma empresa, a lógica dessa empresa
ela veio de uma situação de que ela tinha tido um crescimento, ela era uma pequena empresa, mas ela tinha tido bastante crescimento, ela era uma micro, foi para uma pequena. E ela incorreu num erro que é muito comum. De um dado momento, ela se viu refém da necessidade de aumentar as vendas. Por quê? Porque eu tenho um custo fixo, que o crescimento ele geralmente tem esse risco, né, que você aumenta o seu custo fixo eventualmente, e aí você precisa, de alguma forma, bancar esse. E as empresas, ela tem uma certa miopia, às vezes, de, poxa, então eu tenho que vender mais para cobrir esse custo fixo, e você vai entrando numa bola de neve, realmente pode ser muito nociva, né? E essa empresa, eventualmente, ela, para bancar esse aumento nas vendas, ela teve que reduzir custos, reduzir preço, melhor dizendo, e lançar mão de endividamento, né? Aumentou ainda mais a alavancagem, ela já estava um pouco alavancada, num nível ok, no primeiro momento, mas para conseguir realmente fazer frente aí ao aumento das vendas, né, dar mais desconto, dar mais prazo, mas ela tem outro lado que você precisava de mais capital, mais estoque, e aí você precisa de mais alavancagem, né, todos vão saber, mas é endividamento, é assumir dívidas com custo fixo. Normalmente se faz financiamento em bancos, esse tipo de situação. Então, quando você tem essa situação, eu entrei na empresa, olhando de fora, fica muito mais simples, né? Você não está lá tão envolvido na situação do dia a dia da empresa. Tem um apego menor, né? É isso. E aí, isso, também, e você tem um olhar de fora, você não está no meio do furacão, né? Você olha, simples, você está menos envolvido, até emocionalmente, né? Geralmente, eu tenho, claro, eu sinto, considero as pessoas, claro, mas quando eu faço uma análise fria e em números, claro, com todo o respeito, com todo o cuidado, né? Mas... responsabilidade também, né? Sim, mas sempre com um foco que é o principal, que é a sobrevivência da empresa. Como você falou, né, Luiz? De repente a empresa pode, de alguma forma, sacrificar margem e tudo mais. É uma situação. O que eu fiz naquele momento, a minha estratégia, né? Claro, eu acabei sugerindo essa estratégia, foi de realmente reduzir o tamanho da empresa, diminuir as vendas, diminuir a alavancagem. Eliminamos uma área dessa empresa que naquele momento que ela estava crescendo, fazia sentido ter aquela área de logística especificamente para buscar materiais, né? Ela fazia uma logística para trazer material, para ter mais material e no tempo do cliente, né, que era uma vantagem naquele momento, mas com a estratégia, o custo era tão elevado que já não valia mais tanto a pena. Então, ela realmente abriu mão disso daí, depois o plano foi aceito e foi implementado. Então, isso envolvia, infelizmente, redução, demissões, uma demissão, na verdade, a outra pessoa foi envolvida em outra atividade, mas enfim. O que eu digo é que, às vezes, é importante entender a empresa como um todo, o que cada área, né, se uma empresa for um pouco maior, cada área, ou se você conseguir ver o nível de pessoas, e cada pessoa pode agregar ali, e buscar realmente soluções, envolver as pessoas, eu acho importantíssimo. O que aconteceu? Neste caso especificamente, essa pessoa que tomou essas decisões, né, equivocadas, não se sabe se foi até de má fé ou não, porque ela era diretamente beneficiada, porque ela recebia comissão por vendas. O gestor, o dono da empresa, quando viu a minha análise crítica, uma análise bem fria de números, ele achou por melhor, né, dispensar essa pessoa, ele perdeu a confiança nela, ok? Mas não é o ponto. O ponto aqui é o seguinte: quando foi implementada a estratégia, minha estratégia foi a seguinte: chame as pessoas, todos os funcionários, 100%, e coloquem ele ao par da situação, né? E o que cada um pode colaborar. Então foi feito isso. E a área, por exemplo, de vendas, tinha uma pessoa que ela acabou ficando responsável por compras também, empresa
pequena, teve que se ajustar ali, né? Sim, tem que se virar. Então, o que eu falei para eles, né? E aí eles me contrataram para realmente implementar o plano, né? E treinar as pessoas. Porque eu falei, eu não ia continuar na empresa, não ia ficar. Meu objetivo era realmente capacitar as pessoas para elas andarem pelas próprias pernas e a empresa realmente se erguer, né? Então, foi aceito o plano, né? E eu treinei realmente as pessoas. E eu falei para a área de vendas, eu falei, olha, gente, sinceramente, vender por um preço tão baixo, né, e sem confirmar se vai receber ou não, sinceramente, até eu consigo, né, então precisam ter cuidado, e é o cuidado principal, e eu entendo que eles não tinham essa visão, porque até então a liderança não cobrava isso. Sim. Então, o principal naquele momento foi, vamos reduzir o tamanho, priorizar as vendas para clientes que a gente conhecia, né, que eles conheciam, que sabiam que pagavam, e se tivesse que dar um desconto, ia dar para aqueles clientes que tinha risco zero de inadimplência ou o mínimo possível. Então, com isso, a inadimplência que tinha crescido muito, né, foi um grande vilão, diminuiu para zero a inadimplência, era a meta mesmo, reduzir para zero, e eles conseguiram, a equipe conseguiu, e enfim, então eles focaram naquilo que eles realmente eram melhores, eram vendas técnicas, em que o cliente dava valor à capacidade técnica da equipe. Então, isso foi um diferencial, ela reduziu as vendas, mas conseguiu vender melhor. Então, não precisou nem abrir mão de margem, no final das contas. Entendeu? O cliente reconhecia aquilo, era uma venda técnica que ele conseguia agregar um valor. Sim. Às vezes é a qualidade na quantidade, né? Eu já diria o ditado. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Sua Visão no Exterior, o podcast da Samérica Trade. Mas calma, que essa conversa com o professor Roberto não acaba aqui. Teremos a parte 2 na semana que vem. O papo rendeu tanto que precisamos dividir o episódio em 2 partes. Nessa primeira, você viu um pouco sobre como o planejamento financeiro é fundamental não só para os momentos de crise, mas para a saúde e longevidade da sua empresa como um todo. E já na semana que vem, na segunda parte, o professor Roberto vai contar um pouco das suas experiências atuando em multinacionais que operavam no comércio exterior. Acredito que também terão muitos insights para você aplicar no dia a dia da sua empresa. Siga os perfis da Samérica Trade nas redes sociais, os links eu vou deixar todos na descrição desse episódio. Nos vemos na semana que vem. Tchau!